1 Coríntios, capítulo 9, eu quero ler com os irmãos apenas os versos de número 15 a 18. Será o texto que servirá de nossa meditação nessa manhã. 1 Coríntios 9, de 15 a 18, diz assim a palavra do Senhor. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma destas coisas, e não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade despenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que evangelizando, proponha de graça o Evangelho para não me valer do direito que Ele me dá. Amém. Vamos orar mais uma vez. Deus querido, é um privilégio ter a Tua palavra diante de nós. É um privilégio nos reunirmos para adorarmos o Teu nome. É um privilégio, ó Deus, contar com o Senhor na nossa caminhada cristã e ter, ó Deus, a fé que o Senhor mesmo já colocou e tem colocado no nosso coração. É um privilégio enorme, ó Deus, compartilhar essa palavra e o Evangelho que o Senhor nos dá. Que o Senhor, ó Deus, nos auxilie, nos ajude. Que, na verdade, ó Deus, o Senhor faça através de nós. Que o Senhor inculque a Tua palavra no nosso coração. Que o Senhor nos mostre o Teu querer, a Tua vontade. E nos dê forças, ó Deus, para sermos aquilo que o Senhor de fato espera da Tua igreja, de cada um de nós. Tem misericórdia de cada um de nós, livra-nos do mal, perdoa os nossos pecados e usa o Teu servo conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, apesar do número crescente de evangélicos no Brasil e no mundo, isso nos traz uma satisfação imensa. Apesar disso, ficamos tristes com alguns comportamentos de alguns evangélicos. Não pretendo aqui ficar citando igreja de ninguém, porque se eu fosse citar alguma, poderia citar a nossa mesmo. Eu não estou falando de grupos, apesar de que alguns grupos defendem coisas erradas, sim, e fazem errados. Mas eu estou falando do cristão na sua vida particular, na sua caminhada com Deus. Algumas coisas entristecem profundamente o coração dos crentes verdadeiros e fiéis, a ponto de você, em alguma situação, fica meio constrangido de ser comparado com outro tipo de crente, e aí você tem que dizer, peraí, eu não sou desse jeito. Quando alguém quer dizer que todo crente, etc., aí completa algumas coisas. Ou diz que crente é assim, e aí vai dizendo qual é o tipo de crente que ele acha que é, porque ele viu isso acontecendo em outros lugares. Traz uma tristeza muito grande quando nós olhamos para os escândalos que acontecem através de cristãos, não somente para fora dos arraiais da igreja, do meio eclesiástico, mas dentro da própria casa de Deus. Pelo menos duas coisas me chamam muita atenção e às vezes me entristecem. Um é o descaso com o Evangelho e outro o descaso com o ministério. O descaso com o Evangelho a ponto do Evangelho muitas vezes ser torcido, o Evangelho ser levado, conduzido, visando alguns favoritismos pessoais. Um Evangelho cheio de misturebas. E essa mistureba eu digo que tem filosofia, um pouco de política, um monte de achismos e um monte de argumentos que possam conduzir pessoas ou um grupo com um determinado propósito, visando não a glória de Deus, mas visando aumento de pessoas, visando glória pessoal, visando tantas coisas.
Isso entristece o nosso coração. Mais ainda, olhando pelo lado do ministério, entristece o nosso coração quando vemos que também, ao fazer a obra de Deus, muitas pessoas fazem motivadas por uma série de coisas que não a glória de Deus. Muitas vezes a glória pessoal, muitas vezes o favoritismo pelo dinheiro, pelos recursos, muitas vezes pelos aplausos e elogios dos homens, muitas vezes para afagar um pouquinho da sua carência, das suas dificuldades com o seu ego, com a sua natureza, com os seus traumas. E realmente a igreja é um ótimo meio social, mas não pode ser só isso. O ministério não pode ser misturado dessa forma com as nossas ambições pessoais. Não foi para isso que Deus nos chamou, que Deus reuniu um povo para si. Mas Deus nos chama para olharmos ao Evangelho e ao ministério como algo sublime que Ele confiou a nós. Eu quero enfatizar o verso 16, aonde Paulo diz: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim, se não pregar o Evangelho. Olhando para essa frase, ai de mim, se não pregar o Evangelho, nós podemos entender que o propósito de Deus, ao salvar aqueles que Ele reservou para si, ao nos chamar para Ele, o propósito de Deus é que Ele mesmo seja glorificado e não os homens. O propósito de Deus é que cada um de nós se renda a Ele em fiel adoração, adorando com tudo que nós temos, com tudo que nós somos. E ao adorarmos ao Senhor, nós somos testemunhas de Deus. Todo cristão é uma testemunha viva do Senhor. Todos nós devemos testemunhar ao mundo a respeito de Cristo. Foi para isso que Deus nos chamou, para adorá-lo, e nessa adoração nós testemunhamos o seu nome. Nós somos enviados por Cristo para dar frutos, e Jesus diz aos seus discípulos: eu vos enviei para que vades, deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Nós somos chamados como povo de Deus para sermos sal da terra e luz deste mundo. Chamados das trevas para a maravilhosa luz, para proclamarmos as virtudes daquele que nos salvou. Nós temos que pensar na grandiosidade dessa salvação. Nós temos que pensar no privilégio de termos o Evangelho diante de nós e da possibilidade de testemunharmos. Nós temos que olhar para a palavra, aonde somos chamados do bom perfume de Cristo, a carta de Deus ao mundo. E eu tenho que perguntar já de início a todos nós: que evangelho temos pregado? Qual é o evangelho que você na sua vida pessoal tem pregado? Qual é o perfume que você tem exalado ao mundo? A Bíblia diz que nós somos o bom perfume de Cristo, e dessa forma o discípulo de Jesus, ele deve ser um constante pregador do Evangelho. Você não prega o Evangelho apenas vindo aqui à frente do púlpito e falando ao microfone. Pelo contrário, todos nós, e mesmo os que pregamos aqui à frente, os pastores que estão aqui falando, nós não pregamos apenas quando estamos aqui. A nossa pregação é muito maior quando estamos lá fora. É na nossa vida, é no nosso dia a dia. E o apóstolo Paulo, ele escreve esta epístola aos Coríntios para dizer do privilégio e da responsabilidade que nós cristãos temos diante do anúncio do Evangelho. E ele faz questão também de falar sobre os benefícios, sobre as recompensas que nós temos como autênticos discípulos e propagadores da graça do Senhor. Paulo foi um homem que se dedicou com muito ardor à pregação do Evangelho, inclusive na igreja de Corinto durante alguns anos, mas ele foi tido por alguns irmãos
como que alguém que estivesse chegando logo no início ali, quando ele chega a Corinto, ele já foi tido como um suspeita de que estaria se beneficiando do seu ministério, estaria de alguma forma usando o ministério para o seu benefício próprio. E Paulo não reluta em dar a resposta nesses capítulos 9 e 10, olhando apenas para esses 4 versos que nós lemos, 15 a 18, nós vamos perceber que o ministério ocupava uma singular importância na vida do apóstolo Paulo e não pode ser diferente na minha e na sua vida e de todo cristão. Nós vamos ver que Paulo, ele apresenta aí nesse texto, olhando, podemos fazer uma divisão, versículo 15, a determinação em renunciar, quando ele reconhece que de fato existe o direito de ser recompensado financeiramente, porque ele estava trabalhando pela igreja, e ele merece ser sustentado pela igreja, mas nesse momento ele recusa até mesmo os donativos dos irmãos e algum tipo de recompensa financeira, não por causa do orgulho, mas por causa do amor aos irmãos. E Paulo está determinado a renunciar até mesmo os seus direitos. Depois a gente vê na sequência que existe o entendimento do dever do apóstolo. Ele apresenta a sua visão e ele apresenta o seu sentimento diante da sublimidade da exposição do Evangelho. Que Evangelho é esse? Qual é o meu dever diante desse Evangelho? E em último lugar, o apóstolo vai mostrar 2 formas de exercer o ministério, juntamente, cada uma apresentando a sua recompensa. E qual é a recompensa aqui? E ele diz qual é a forma dele. E ele diz que a mordomia cristã é a sua motivação para o ministério. Vamos olhar então estas 3 partes. Primeiro o versículo 15 e a primeira parte do 16, quando Paulo está determinado a renunciar. Mas eu de nenhuma destas coisas tenho usado, está dizendo o texto aí, acompanhe comigo, versículo 15. Paulo reconhece o direito que o ministro tinha, e ele tinha sim, de ser sustentado pela igreja, mas ele abre mão desse privilégio, desta possibilidade, fazendo um trabalho paralelo para se sustentar. E eu já expliquei que esse abrir mão não era orgulho do apóstolo. É interessante observar isso. Paulo, ele chega a apresentar em outros momentos donativos que ele recebeu, e ele não tinha dificuldade de receber, ele agradece por isso, mas nesse momento ele acha que, de fato, ele não quer misturar as coisas. Paulo escreve, não com o fim de sensibilizar os irmãos de Corinto para levantarem um sustento para ele, aumentarem o salário ou prometer alguma coisa futura, de forma nenhuma. Ele não está pedindo salário. O objetivo dele aqui é o progresso do Evangelho. Ele diz, nenhuma destas coisas tenho usado, dizendo, se você ler versículos anteriores, ele está confirmando o seu direito de receber sim, de que o trabalhador é digno do seu salário. Ele tem direito, mas ele diz, eu não estou usando o meu direito. E ele continua, acompanha aí comigo, dizendo, eu também não estou escrevendo para que vocês façam isso comigo. Ele não está pedindo salário. E ele chega a um outro patamar, a ponto de se emocionar, dizendo, olha, eu prefiro a própria morte do que vocês me tirarem o privilégio de anunciar a graça de Deus, sem misturar, sem condicionar, sem vincular a pregação do Evangelho a qualquer tipo de recurso que eu venha receber. Irmãos, é glorioso isso. Paulo se emociona quando ele fala desse relacionamento com os coríntios, pensando na sublimidade do Evangelho do Senhor. Olhando para a gloriosa missão e para os frutos dessa missão, Paulo não media esforços para arriscar a sua própria vida pelo Evangelho. E ele diz, eu prefiro morrer do que tornar esta graça em vão, do que esse privilégio, essa glória ser arrancada de mim.
A glória de anunciar a palavra de Deus de forma desvinculada de conforto humano e até do seu próprio salário, dos seus próprios direitos. Paulo não queria misturar as coisas. Paulo ainda reconhece a obra de Deus na sua vida. Ele reconhece a sua conversão, ele reconhece o chamado que ele havia recebido do Senhor e como Deus o estava suprindo em todas as suas necessidades, porque Deus não iria desampará-lo. E a pregação para o apóstolo Paulo não pode ser tida diferente do que uma adoração a Deus, e quando ele anunciava o Evangelho, ele entende que ele está adorando ao Deus que o salvou. Por isso, versículo 16, a primeira parte, ele diz: se eu anuncio o Evangelho, eu não tenho de que me gloriar. Eu não promovi a minha salvação, eu fui salvo por Deus. Eu não fiz nada por isso, eu não escolhi a Deus, Deus me escolheu antes da fundação do mundo. Deus me resgatou, Deus me colocou aonde eu estou. Eu não tenho motivo e nem possibilidade alguma de querer puxar qualquer glória para mim. Se eu tenho algum dom, se eu tenho algum talento, só devo unicamente a graça de Deus. E ele diz: se eu anuncio o Evangelho, eu não tenho de que me gloriar. Ele abre mão, ele renuncia da sua própria vida e dos seus direitos em favor do Evangelho. Segundo lugar, ainda no 16, parte B e C, Paulo entende o seu dever. Ele entende qual é a sua, de fato, obrigação: a pregação do Evangelho, o anúncio do Evangelho salvador da graça de Deus. Para Paulo não era um peso, mas era uma obrigação prazerosa, voluntária, a ponto dele dizer assim: eu prefiro morrer do que ser retirado de pregar esse Evangelho da graça. Uma obrigação cativante para o apóstolo. O apóstolo Paulo reconhecia que pregar o Evangelho era um fruto natural de um coração transformado pela graça. O coração que assim se obriga a obedecer por amor ao Senhor e adorá-lo por toda a sua existência. Sobre todas as coisas, e por isso Paulo diz: sobre mim pesa essa obrigação. Paulo não está dizendo sobre vocês, sobre outros que estão de braços cruzados, que não fazem nada, que não querem viver o Evangelho como testemunhas, que estão escandalizando. Paulo não está dizendo nada, ele está dizendo: eu reconheço a minha condição, a minha responsabilidade diante do Senhor. Irmãos, não seria esse o sentimento e esse o reconhecimento que Deus espera de cada um de nós? Paulo está dizendo: porque me é imposta esta obrigação. E é interessante que esse verbo está no presente, dizendo que existe aqui uma relevância continuada nessa obrigação. Essa obrigação é imposta a mim todos os dias. Não foi no passado, não será no futuro, mas ela continua sendo imposta todos os dias. É continuamente requerida pelo próprio Jesus, que no caso aqui é o agente passivo dessa ação. Ou melhor, é o agente ativo, né? Está na voz passiva. Paulo está recebendo aqui essa imposição. Ele diz: pesa sobre mim essa obrigação. Está sobre os meus ombros pregar o Evangelho. Como se não bastasse, ele entende plenamente que não só é requerido dele o ministério, mas que se ele for desobediente, ele estará sujeito ao castigo e ira de Deus. Se ele deixar de anunciar o Evangelho, ele pode ter consequências, e certamente Deus trataria com ele como trata com qualquer um de nós, ou com todos nós. O apóstolo termina o versículo dizendo: ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Ai de mim. Por quê? Porque deixar de pregar o Evangelho é pecado.
E se estamos em pecados, precisamos confessar e precisamos arrepender do nosso pecado, confessá-lo e ter uma vida transformada, voltar atrás, voltar às práticas das primeiras coisas. E Paulo reconhecia que ele não podia carregar esse pecado de não testemunhar da graça de Deus. Ele diz: ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Ai de mim de cair no estado de pecado, negligenciando a missão de Deus. Em último lugar, irmãos, o apóstolo mostra que a mordomia é a motivação dele para o ministério. São duas motivações que Paulo coloca aqui, podem estar por trás da execução da obra de Deus. Olhem aí, versículo 17. Versículo 17. Ele diz: se o faço de livre vontade, tenho galardão. Essa é a primeira forma. Livre vontade que Paulo está dizendo aqui é a motivação baseada nas suas habilidades, na sua disposição pessoal, na sua performance, nas suas condições, no seu recurso, naquilo que as pessoas falaram a seu respeito, naquilo que ele conseguiu de alguma forma desenvolver. Uma motivação vinda do seu próprio coração, um desejo, quem sabe, de anunciar o Evangelho visando alguns favores, alguns benefícios, algumas recompensas. E ele diz: se eu faço de boa vontade, se eu me disponho a fazer esse trabalho, certamente eu vou ter recompensa, eu tenho galardão. Só que esse livre vontade é a livre vontade do coração. E a Bíblia descreve que o coração humano é enganoso, é desesperadamente corrupto, é vaidoso, é mau. E a obediência ao chamado da carne, das pessoas, do ego, mas não à vontade de Deus, vai trazer sim recompensa. Mas que recompensa seria essa? A recompensa não era propriamente a glória de Cristo, o avanço do Evangelho, mas seria, em primeira análise, primariamente, a recompensa seria o seu conforto pessoal. As recompensas do mundo, os aplausos do mundo, os olhares do mundo e por aí em diante. Nos faz lembrar muito os fariseus na época de Jesus. E Jesus critica os fariseus dizendo: eles já receberam a recompensa. Irmãos, é triste, mas há recompensa neste mundo para quem não faz a obra do Senhor de todo o coração. Para quem faz a obra do Senhor para se exaltar diante dos homens, há recompensa sim. Se é feito para homens, virá a recompensa dos homens. E é isso que muitos homens que fazem dessa forma esperam e terão a recompensa. É a recompensa tão somente dos serviços prestados, da habilidade pessoal que conseguiu desenvolver. Não era essa a forma de Paulo no desenvolvimento do seu ministério. Pelo contrário, Paulo traz a segunda motivação, e essa sim faz parte da sua vida. Continue lendo comigo, por favor. Ele diz: mas, ou seja, agora de outra maneira, se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Paulo diz que tem uma outra forma de fazer a obra de Deus. Como dispenseiro, como mordomo, como escravo, como aquele que tem os olhos fitos no seu Senhor para agradar ao seu Senhor. O escravo, ele não pensa em libertação, ele não pensa em mudar de Senhor, ele tem aquele Senhor para o resto da sua vida. O escravo, ele não escolheu estar ali, mas ele foi comprado para estar onde ele está, e a alegria do escravo é ver o seu senhor satisfeito. O despenseiro, alguém que sente a obrigação de obedecer de forma fiel ao Senhor. É interessante observar que o mordomo de Cristo, ele serve ao Senhor com muita alegria, com muito prazer.
O mordomo é aquele que administra os bens, ele não é dono de nada, mas ele administra. E ele faz tudo para agradar ao seu Senhor. Se faço, se não é de vontade própria, estou apenas incumbido de uma mordomia, diz a palavra em outra tradução. A responsabilidade de dispenseiro está confiada a mim. Eu sou mordomo. E então, já que o ministério de Paulo era exercido na forma de mordomia, a motivação era essa. Qual é a recompensa? A recompensa não são os benefícios materiais ou humanos. Isso é muito pouco. Isso não vale nada. Na verdade, são os elogios e as recompensas dos homens? Não. Mas sim a aprovação do seu Senhor. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Não é isso que nós esperamos ouvir de Deus um dia na glória? Servo bom e fiel. Amados, nós precisamos disso. Nós precisamos olhar para o Senhor, buscando adorá-lo, buscando fazer a sua vontade, como bons mordomos, dispenseiros fiéis da graça de Deus. E é isso que Paulo fazia. Ele diz: qual é a minha recompensa? Versículo 18, é que pregando o evangelho eu faça gratuitamente, não para usar em absoluto do meu direito no evangelho. A sua alegria em compartilhar o evangelho sem vínculos de recompensas humanas é mostrada aqui. Já falei que isso não era orgulho de Paulo, por favor. Eu não estou fazendo apologia a cortarem o salário dos pastores, porque senão o meu está junto, não é? Precisamos ser sustentados. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo. E não digo a você que você não deve receber algum tipo de ajuda ou de oferta. Tenha humildade para isso. Mas o que Paulo está dizendo aqui, o que ele está fazendo, é uma declaração de absoluto desprendimento e de consagração na prática da obra de Deus. Ele não está dizendo: eu vou pregar se eu tiver X de salário. Não é nada disso. E você não precisa, meu querido irmão e amigo, receber nada para pregar o evangelho. Todos nós já temos recebido de Deus todos os dias. É ruim falar de algo pessoal, mas já que eu sou pastor nessa igreja, posso dizer também dessa forma: eu não prego o evangelho porque eu ganho para pregar. Eu prego o evangelho porque eu amo o Senhor Jesus. Irmãos, tem que ser essa a motivação, não pode ser outra. E qual é a conclusão que nós podemos tirar? Deus nos chama para nós adorarmos a Ele com uma vida de testemunho autêntico e fiel. Deus nos dá o privilégio de anunciarmos o evangelho, coisas que os anjos anelam prescrutar. Esse privilégio não pode ser desperdiçado. Pelo contrário, cada um de nós é convocado todos os dias pelo Senhor a usar todos os dons e talentos na obra de Deus. E tenha certeza que Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho, diz a palavra de Deus. Não espere recompensa dos homens, mas do Senhor. Nada há neste mundo, inclusive dinheiro, nada absolutamente, que possa pagar a alegria que o cristão verdadeiro tem de andar com o Senhor, de experimentar de Deus em sua vida e de ver a vontade do Senhor se cumprindo na vida de tantas pessoas, transformando vidas e avançando o reino para a glória do nome dele mesmo. Eu quero deixar 4 aplicações rápidas, breves, gostaria que você guardasse. Primeira delas: ame a ponto de renunciar. Ame a ponto de renunciar. Faça uma avaliação do seu amor por Cristo. Deus olhou para Pedro e disse: Pedro, tu me amas, Pedro? Tu me amas? Reflita na sua vida, se você está disposto, se você está disposta
a abrir mão de alguns direitos, de alguns confortos, de alguns privilégios em prol do anúncio do Evangelho? Você está disposto a se sacrificar um pouco mais para ganhar sua família para Cristo? Você está disposto a ser humilhado, a ser perseguido na sua faculdade por amor à salvação de algumas vidas, acima de tudo por amor à adoração a Deus? Você está disposto a renunciar os seus prazeres, os seus desejos, a sua vontade que a sua própria natureza pecadora te induz e te chama? Você está disposto a renunciar à sua vaidade, seu desejo doentio pelo reconhecimento humano, de ser admirado pelos homens? Você está disposto a se desapegar totalmente das coisas deste mundo, dos seus bens, da internet, da tecnologia avançada? Você está disposto, de fato, a se desvincular destas coisas para adorar ao Senhor de todo o coração? Sirva ao Senhor com amor puro, genuíno, desprendido. Ame a Deus a ponto de renunciar. Segundo, tema ao Senhor integralmente. Tema ao Senhor. Comprometa-se com Deus e com o reino de Deus a ponto de dizer: ai de mim se não pregar o Evangelho. Tem esse temor de Deus. Há poucos domingos o pastor falava aqui sobre o temor, mostrando que o medo está envolvido nesse temor. Mas é um medo respeitoso, e você sabe que Deus te dá condições de você ser bênção e sal da terra, luz do mundo. Deus te dá condições de abençoar outros e de propagar o Evangelho a partir do seu procedimento, da sua vida. E é o que Deus requer de nós, uma adoração plena a Ele. E nessa adoração Ele vai nos usando. Ai de mim, se não pregar. Coloque na tua mente hoje, no teu coração, esse temor a Deus, em nome de Jesus. Terceiro lugar, testemunhe fielmente de Deus. Pense na qualidade do seu testemunho. Eu quero perguntar a você qual é o Evangelho que você está pregando. Quando você sai do templo, como é que as pessoas estão vendo Cristo através de você? Que Cristo é esse? Que Evangelho é esse? Que fragrância é essa? A sua vida motiva pessoas a virem aos pés de Cristo, ou afasta as pessoas de Cristo? Testemunhe fielmente e olhe para a qualidade do seu testemunho cristão. Avalie aquilo que você está pregando na vida cotidiana. E em último lugar, irmãos, sejas motivado ou motivada pelo amor. Que a nossa motivação seja o amor, nada mais. Olhe para o seu coração. Descubra quais são as motivações que te fazem servir a Cristo. Por que é que você veio hoje à casa de Deus? Isaías capítulo 1, Deus diz através do profeta: quem foi que vos requereu tão só pisardes nos meus átrios? O que vocês vieram fazer aqui? Irmãos, eu não estou expulsando ninguém da igreja, por favor. Mas eu estou dizendo que com Deus não se brinca, que Deus não nos chama para participar de um culto, de um momento social, de uma palestra bonita, de músicas agradáveis, mas Deus nos chama para um fiel compromisso com Ele. Deus nos chama a nos envolvermos com Ele, com o seu reino, e essa motivação não pode ser outra que não o amor dEle que nos constrange, não pode ser outra. Olhe para o seu coração, veja quais são as motivações que têm te levado a buscar ao Senhor. Deus não é o Deus de barganha. Deixe de viver pela recompensa dos homens e vive em adoração a Deus, motivado por um genuíno amor a Ele. Que Deus nos abençoe, que Deus nos faça amar a ponto de renunciar, temer ao Senhor integralmente, testemunhar fielmente até a morte, de forma com qualidade de testemunho, e que Deus nos dê uma motivação tão somente única pelo amor, a motivação para se trabalhar ao Senhor, para o Senhor, que seja o amor de Deus nos constrangendo. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Depois nós, assim que orarmos, eu já convido aos oficiais presbíteros
ou melhor, aos presbíteros e pastores, né, que também, os presbíteros também são pastores, a tomarem assento à frente para ministrarmos a ceia do Senhor. Deus querido, cuida do teu povo, cuida de cada um de nós, tem misericórdia de nós, porque nós somos pecadores. Ajuda-nos, ó Deus, a olharmos para o teu evangelho como uma sublimidade, ó Deus, como tudo aquilo que nós precisamos para a nossa vida. Como, ó Deus, a grande dádiva do Senhor. Olharmos para a salvação, ó Deus, como uma bênção maravilhosa do Senhor. Bênção imerecida, ó Deus, a nós. Olhar, ó Deus, para a possibilidade de anunciar esse evangelho como o grande privilégio que o Senhor coloca diante de nós, durante o tempo tão pequeno que passamos neste mundo. Deus querido, desperta a tua igreja a partir da minha vida e da vida de cada um de nós, a vivermos, ó Deus, uma vida que adore ao Senhor integralmente, que não se prenda, ó Deus, a este mundo, mas que contemple a tua face e que viva para o louvor do Senhor, testemunhando as maravilhas do Senhor que nos chamou das trevas para a luz. Que o Senhor nos faça entender isso, viver dessa forma, e que o Senhor nos dê agora, ó Deus, essa compreensão para participarmos da ceia do Senhor, uma profunda gratidão a Ti pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, e que, ó Deus, ao participarmos da ceia, o Senhor também edifique a Tua igreja e transmita graça ao nosso coração. É o que nós pedimos e Te louvamos, confessando os nossos pecados a Ti, e o fazemos em nome de Jesus. Amém.